Ai, Jesus, glória a Deus, amém. Queria que você fechasse seus olhos um minutinho para nós orarmos ao Senhor mais uma vez. Pai, Senhor, quero colocar diante de Ti as nossas vidas, nossos corações, Jesus, nossa mente, Pai, tudo que temos e somos, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito Santo. Nos conduz na Tua palavra nessa noite. Senhor, nós reconhecemos que nós precisamos da Tua palavra, precisamos da Tua direção, precisamos do Senhor, do conhecimento do Senhor. Senhor, traz vida a Tua palavra em nossas mentes e corações nessa noite, e glorifica o Teu nome, Senhor. Pai, em nossos corações, em nossa mente, nesse lugar, Tu és o único digno de ser reconhecido, de ser adorado. Tu és o único digno, Senhor, nesse lugar, Pai. Nós glorificamos a Ti, nós rendemos graças a Ti, nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é soberano, que só o Senhor conhece todas as coisas, que só o Senhor é o que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Abram comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Nós iremos ler do 25 ao 30. Capítulo 11, versículo 25 ao 30. Aleluia. NVI, tá certo? Eu vou ler na NVI aqui, tá? Eu nem trouxe outra versão, só estou com a NVI aqui hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Amém? Esse contexto aqui, Jesus ele estava diante dos fariseus. Jesus ele via que os fariseus, que os mestres da lei, eles tinham todo o conhecimento. Eles eram aqueles que seguiam as leis de Moisés, e eles faziam isso muito bem, eles faziam com afinco, e eles impunham sim a todos, que todos vivessem dessa forma. Eles tinham uma maneira religiosa de forçar que as pessoas vivessem daquela maneira, cumprindo a lei de Moisés. Aleluia. E Jesus aparece nesse contexto. Jesus, ele chega naquele lugar, e Jesus ele vê todo aquele movimento da religião que estava sendo causado, porque os fariseus estavam ali impondo. E Jesus ele olha para o céu naquela ocasião, ele diz: Pai, eu te louvo porque escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sabe, Deus ele tem um modo de trabalhar muito diferente do modo como a gente pensa. Deus ele não gosta de religião. A religião não é algo que agrada a Deus, porque a religião muitas vezes ela está fundamentada na tradição humana, ela está fundamentada naquilo que nós vemos como aquilo que é certo fazer, aquilo que é certo cometer.
E Jesus ali, diante dos fariseus, ele via que aqueles homens eram sábios e entendidos. Mas Jesus, ele veio para mudar tudo isso. Aleluia. Jesus, ele veio para transformar, para ser a religião que nós temos que viver. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é esse caminho perfeito. Aleluia. Religião, ela vem da palavra religare, que é estar ligado novamente, que é novamente ser ligado, porque fomos desligados. O pecado nos desligou de Deus, o pecado nos fez semelhantes a Deus, como diz a palavra em Gênesis, quando Deus disse que não era para comer do fruto, o homem comeu o fruto, e a partir daquele momento, ele pôde discernir o bem e o mal. Ele não se tornou Deus, porque nós devíamos ter muito mais capacidades quando nós andávamos com Deus. Nós deveríamos talvez andar sobre as águas como Jesus andou, né? Nossa mente, ela devia ter uma capacidade muito maior. A gente para pensar em quem Adão era. Adão que deu os nomes aos animais. Leão tem cara de leão, não tem cara de leão? Não tem? Cavalo não tem cara de cavalo? O homem era bom, gente, tinha uma capacidade intelectual muito grande. Então, ou seja, Jesus veio restituir tudo isso. Veio restituir. Jesus chegou num momento tão conturbado. Ele chegou em Israel num momento tão conturbado. E Jesus era simples. Como será que nós veríamos, se nós estivéssemos naquele tempo, como nós veríamos Jesus? Como nós trataríamos Jesus se nós o encontrássemos? Porque Jesus era simples. Isaías 53 fala de Jesus, dizendo de uma aparência que ele não era atrativo aos olhos. Interessante isso, né? Diz que não havia nenhuma beleza nele ao que nos desejássemos. Mas ele levou sobre si. Nós o reputamos como ferido de Deus e oprimido, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele é aquele que restituiu, nos ligou novamente a Deus. Jesus é aquele que nós precisamos conhecer todos os dias. Jesus é aquele que nós precisamos nos relacionar, aprender dele. E aqui Jesus, ele fala sobre esse conhecimento que Deus dá. E é tão interessante que ele diz: olha, só eu conheço, só o Filho conhece o Pai. E só o Filho pode dar esse conhecimento a alguém. Então você hoje precisa pedir: Jesus, eu quero conhecer mais a Deus Pai. Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero viver mais com Deus. Eu quero viver mais, conhecer a Deus. Jesus, um dia, ele estava no lugar e os discípulos falaram para Jesus sobre quem seria maior no reino dos céus. Jesus pegou as crianças e mostrou elas e falou: para você entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. Tem alguns textos, algumas versões que diz humilde como uma criança. O que é ser humilde? É reconhecer que você não sabe nada, é reconhecer que você não tem nada que te faça merecer aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você. É reconhecer as tuas fragilidades, é reconhecer que miserável você é. Essa semana um irmão mandou uma mensagem para mim, e ele disse: eu sei que eu carrego algo muito grande dentro da minha vida, sabe? E eu fiquei pensando: gosto dessa autoridade dele. E eu também carrego algo muito grande na minha vida, Jesus Cristo. Mas se eu não tiver com Jesus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo fala desse homem carnal que nós somos muitas vezes. Se há alguma coisa boa em mim, é Cristo. Se há alguma coisa boa em você, é Cristo. Isso é ser humilde, é ser como uma criança e deixar-se entrar no reino dos céus. É reconhecer as tuas fraquezas, as tuas debilidades. Sabe quanto que a gente tem que reconhecer quem nós somos? Quando somos provados na nossa identidade.
porque a nossa identidade ela está firmada em quem Deus é, em quem Cristo é. E quando nós conhecemos mais a Cristo e a Deus, nós sabemos que somos filhos, e como filhos nós queremos ser mais parecidos com Jesus, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Jesus é quem morreu na cruz para que hoje nós estivéssemos aqui e fôssemos salvos, fôssemos libertos, fôssemos renovados nele. Por estarmos nele, essa é a nossa esperança. E a nossa esperança, ela não é individual. Então eu nunca vou poder dizer eu, mas eu preciso dizer nós. Porque é assim que Deus pensa. Deus ele não pensa só em um, Ele pensa em todos. Deus é um Deus altruísta. Por isso que nós precisamos morrer para nós mesmos. Por isso nós precisamos seguir o Evangelho, que é tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Só que é interessante que a religião, ela nos faz nos cobrar. A religião nos cobra. A religião diz que é difícil, que é pesado. Mas conhecer a Cristo está dizendo aqui: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez a religião tenha te cansado. Talvez os dedos que foram apontados para você tenham te cansado. Talvez você reconhece que você não tem força para você mesmo chegar diante de Deus. E toda vez que você chega diante de Deus, ou você chega diante da palavra, você se sente um pecador. E está aí, é isso que nós precisamos nos sentir. E para isso nós nos sentimos assim, nós dizemos: Jesus, faz em mim o teu querer. E Deus nos revela o Pai. Deus nos limpa, nos cura, nos fortalece. E mais, Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é o mesmo jugo que a gente conhece, que eram colocados na canga do boi que ara a terra. No passado eles usavam aquele jugo. Jesus, o jugo, ele representa essa humildade, porque ele fala: o meu jugo é leve. O jugo se divide, é dois, nunca é um só, sempre dois. Jesus disse: olha, tomai o meu jugo. Então é trabalho. Muitas vezes eu vejo isso como algo que eu faço para Deus, mas para eu fazer algo para Deus, eu preciso ir nele. João 15, João 16, 8, João 15, ele diz também que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos de Jesus para fazer. Nós precisamos viver esse relacionamento com Jesus para fazermos. E é tão tremendo quando a gente vive isso. É tão tremendo quando Jesus opera através de nós. Há uma alegria que nos enche. 1 João, eu gosto demais desse texto. 1 João 1 diz assim, abram comigo a Bíblia em 1 João 1. Aleluia. 1 João 1 diz assim: o que era, todos abriram aí? Vamos colocá-la ali. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. E a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aleluia. Como é tremendo. Isso foi escrito pelo apóstolo João. João disse que ele contemplou Jesus, que ele apalpou, ele tocou em Jesus, a palavra de vida eterna, que estava no princípio e foi manifestada a ele.
e hoje ela é manifestada a nós também. Você crê? Você crê nisso? Sabe, a beleza de Jesus hoje, ela é algo que transcende a nossa compreensão, e a beleza dele está em adorá-lo, em buscá-lo, em conhecê-lo. Você crê nisso? E quando você proclama isso, você sente alegria. Quando você proclama aquilo que você vive em Cristo, você sente alegria. Há uma alegria que ela transcende a compreensão humana. Há uma alegria que te fortalece e que te faz querer mais Deus. E isso que João diz aqui, ele diz que ele fala sobre essa comunhão com o Pai e com o Filho. E isso é real, é para eu e você vivermos. Quais são as áreas que você tem lutado? Quais são as lutas que você tem? Quais são? Você crê que Deus pode mudar isso? Deus pode. Deus pode. Jesus não mudou, Ele ainda continua operando. Sabe quando Jesus diz: vinde a mim, Ele está falando sobre salvação. A salvação é algo que as pessoas não compreendem. Hoje eu estava passeando com a minha esposa de manhã cedo, antes de eu vir para casa, e a gente estava numa praia, sentado, eu estava lendo lá, e eu lendo na praia, daí nós saímos, e eu não lembro o que ela foi fazer, que ela se afastou um pouco de mim, e veio uma senhora para me entregar um panfleto sobre Jesus, e ela veio me entregar aquele panfleto, né? Ela perguntou: o senhor quer aceitar uma mensagem? Eu falei: amém, eu quero sim. Aí ela me entregou e ela disse: olha, só em Jesus a salvação, só Ele é a salvação. E eu peguei aquilo, não falei para ela que não era tal, e eu fiquei pensando, eu saí caminhando e pensando assim, sabe, como é a mente das pessoas que recebem isso. E eu fiquei pensando como alguém que não conhece Cristo: peraí, que papo é esse de salvação? Mas eu pensei: ela está fazendo, Deus vai fazer também. Aquele simples movimento fez algo, e eu coloquei aquilo na bolsa, e eu lembro que nós paramos no Ferro Bolt, e vi um rapaz, veio de carro em carro, sabe, pedindo dinheiro, e aí na hora eu peguei algo que eu tinha ali, mas minha vontade era de falar de Jesus para ele, e eu peguei aquele panfletinho e falei: eu quero te dar algo. Aí eu dei para ele, ele falou: evangélico? Evangélico? Eu falei: é. Ele: amém, eu vou ler. E eu fiquei pensando: às vezes um gesto assim muda a história de alguém. Então, como eu e você precisamos nos mover a isso, como eu e você precisamos viver para que Cristo se manifeste através das nossas vidas, porque eu preciso viver isso. É algo pessoal, é algo que só eu sei. Sabe, o Evangelho, ele não é para ser, ele é para ser vivido. O Evangelho é para ser vivido. E o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Você crê? E crer precisa ter algum movimento. Crer precisa ter um movimento. Crer precisa se movimentar de alguma maneira. O que eu faço diz algo sobre quem Cristo é na minha vida. Como eu trato as pessoas diz algo quem Cristo é na minha vida. Como é o meu testemunho? Qual é o meu testemunho? As pessoas reconhecem Cristo na minha vida? Sabe, às vezes eu não falo de Jesus para algumas pessoas, e de repente eu vejo aquelas pessoas olhando para mim, dizendo assim: tu tem alguma coisa, uma paz, alguma coisa. Eu falo de primeira assim, é Jesus, é Jesus, é Jesus, porque eu sem Jesus eu sei que eu sou um miserável, eu sei que eu era destinado às trevas. É Jesus, Ele é a minha esperança, Ele é que me salvou. Ele chama-nos para nos salvar. Salvar é perdoar dos pecados, e quem é perdoado dos seus pecados, ele tem alegria. Quem é perdoado dos seus pecados, ele tem ausência de culpa, ele não se culpa mais. Por isso que é perigoso demais a justiça própria.
Sabe o que é justiça própria? É quando você peca, pede perdão, mas a tua mente fica ali: mas eu não mereço esse perdão. Mas o que eu tenho que fazer para ser perdoado? Mas Jesus já te perdoou. A palavra de Deus fala em 1 João 1,7, 1,9: se pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Talvez você não esteja sentindo a alegria da salvação. A alegria da salvação é algo real. A alegria da salvação, ela vem porque nós fomos perdoados dos nossos pecados. O Senhor nos fez brancos como a neve. Ele nos purificou dos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que eu ainda sou pecador. Se eu disser que eu não tenho pecado, mentiroso me faço. É isso aí. Isso é. Porque eu me reconheço como um pecador que preciso de Jesus todos os dias. E a Bíblia está afirmando isso. Mas Cristo morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E agora eu em Cristo, na sua graça, eu vou viver a natureza de Deus em Cristo Jesus, que habita em mim. E o Espírito Santo, Ele vai me conduzir. Sabe quando Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, eu irei para o Pai, e quando eu for para o Pai, eu vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Eu lembro pela primeira vez quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu fui cheio da presença de Deus. E eu lembro que algo aqui dentro queimou. Algo aqui dentro mudou a minha história. Algo aqui dentro começou a acontecer. E eu queria falar: que coisa boa isso que eu estou sentindo aqui. Que coisa boa. Era o Espírito Santo. É Cristo habitando na minha vida, me transformando, me curando. Sabe, em Romanos 8 diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tu sabe quando tu chega diante de Deus e tu não consegue orar? Tu sabe quando tu chega diante de Deus e tu não sabe o que orar? Nessas horas é a melhor hora, porque nessas horas o Espírito Santo está orando. Sabe, o Espírito Santo, ele sonda a minha mente. Ele sonda aquilo que tem na minha mente. Ele sabe o que tem na minha vida, e Ele leva a Deus a minha petição. O Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece, Ele expõe a verdade de que eu preciso de Jesus enquanto eu estiver nessa terra, que eu preciso de Jesus Cristo para me justificar todos os dias. Eu gosto de dizer que arrependimento não é algo que a gente sente só uma vez por mês. Arrependimento é algo que nós deveríamos exercitar todas as manhãs, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, diante de um Deus que nos lava, que nos cura, que nos purifica. E quando nós entendemos arrependimento, algo na nossa vida começa a ser transformado. Nós nos tornamos crentes quebrantados, porque o quebrantamento é algo que nós fazemos. Então eu me quebro. Por isso que a palavra de Deus fala em Jeremias que nós temos que visitar a casa do oleiro. A casa do oleiro, a casa do Deus Pai, de Jesus Cristo, que nos revela quem Ele é. E lá a casa do Deus Pai, a casa do oleiro, o lugar onde nós nos humilhamos. Nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos as nossas fraquezas, pedimos perdão pelos nossos pecados, reconhecemos as nossas falhas, e nesse lugar Deus começa a nos quebrantar. E de repente, quando nós vemos, nós estamos chorando na presença de Deus, e de repente nós estamos chorando, e daqui a pouco vem uma alegria do perdão, uma alegria da salvação, uma alegria do fardo que nós carregávamos, da culpa, do remorso, sendo arrancado por nós, e de repente nós sentimos alívio. Por quê? Porque Jesus tem um fardo leve, um jugo suave. Se nós estamos carregando essas coisas, não é para nós carregarmos isso. Não foi Jesus quem colocou isso em nós, foi a religião, foi o que nós sabíamos de religião.
Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos, vossos caminhos, assim diz o Senhor, pois os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então não é o meu pensamento que define, mas é aquilo que Deus pensa. E você quer saber o que Deus pensa? 1 Coríntios 1, fala sobre como Deus age. 1 Coríntios 2, fala sobre a mente de Cristo. Diz, a mente do homem, ela sonda as coisas do homem. O espírito do homem, ele sonda as coisas do homem. Mas o Espírito de Deus, ele conhece as coisas de Deus. Então, para nós conhecermos os pensamentos de Deus, é o Espírito Santo que vai nos revelar. É o Espírito Santo que não vai nos dar entendimento. É o Espírito Santo que vai fazer nós entendermos. Existe uma revelação, algo que entra na nossa mente e a gente entende. Espera aí, tem alguma coisa aqui que eu não tinha notado antes, agora estou notando. Opa, espera aí, olha só isso, é sutil. Antes eu não percebia, mas agora eu estou percebendo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te revelou, ele te trouxe entendimento, principalmente na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é literal. Eu lembro que quando eu comecei a ler a Bíblia com o Espírito Santo, eu vi que a Bíblia era diferente, tinha algo diferente, e de repente eu pegava um livro comum, e eu lia aquele livro, e tinha tanta facilidade para ler ele, fluía tanto a leitura, aí eu voltava para a Bíblia, era como se fosse uma luta, para que eu não conseguisse entender o que a palavra de Deus estava querendo me dizer. E a palavra viva é Jesus, é ela que eu preciso conhecer, é ela que você precisa conhecer, a palavra viva. Jesus Cristo é a palavra viva. Jesus Cristo é essa palavra que você lê e ela está diferente, ela te alimenta, ela te fortalece, ela te faz querer mais daquilo que está escrito. E aí você ora, e daí a oração fica diferente. Por quê? Porque agora você está cheio daquilo que Deus disse que queria que você aprendesse. Jesus, e quando Ele ora por nós, em João 17, Ele diz, Pai, para que eles creiam por meio da Tua palavra, e eles sejam um. E Ele vai falando, e aí Ele fala em João 17, Pai, santifica-os com a Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela nos santifica. O que é santificar? É separar daquilo que não agrada a Deus, é separar daquilo que não agrada o Senhor, e com certeza não nos agrada mais, porque hoje nós temos a mente de Cristo, hoje nós queremos as coisas de Deus, hoje nós queremos as coisas que Deus tem para nossas vidas, hoje nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, a maior preciosidade, o maior tesouro que nós temos é conhecer Cristo, é conhecer a Deus. É incomparável isso. Se nós mensurássemos, se Deus abrisse os nossos olhos espirituais e nós pudéssemos compreender a grandiosidade que é conhecer a Cristo, nós não perderíamos mais tempo. Aleluia. Mas é que Deus, Ele age de uma forma que nós não entendemos. E aí que está ser humilde, manso e humilde, e aprender dele. Jesus quer te ensinar. Jesus quer te ensinar. Você quer aprender com Deus? Gente, Deus fala. Deus fala. Já tive tantas experiências de situações acontecerem, às vezes atendendo pessoas que teve um dia que eu atendi uma pessoa por intermédio de outro irmão que pediu, atende essa pessoa tal, e aí eu ali atendendo ela e falando, Senhor, o que está acontecendo? E aí o Espírito Santo começou a me revelar coisas sobre aquela pessoa. Eu falei, meu Deus, que coisa é essa? Mas simples, de uma maneira simples, porque Deus é simples. Às vezes a nossa mente fica pensando, Deus vai aparecer aqui, vai abrir, raios vão cair. Às vezes Deus se manifesta de uma maneira sutil e simples, de uma maneira
que só você vai entender, e nessas horas o Espírito Santo vai testificar no teu espírito, e você vai agir da maneira como Deus quer que você haja, e você vai aprender com Ele. Isso vai te trazer experiências de fé, isso vai te trazer discernimento, compreensão, porque fé não é eu vejo e agora eu creio, mas fé é eu creio porque eu creio, porque o justo viveria da fé, diz a palavra de Deus. O justo vive da fé, ele não vive do que ele vê, ele não vive do que ele viu. Essas coisas acontecem porque nós cremos. As coisas não acontecem para nós crer, para a gente crer, mas elas acontecem porque nós cremos, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero, daquilo que eu não estou vendo, mas eu espero. Então eu apresento a Deus a minha cura. Senhor, eu tenho dificuldade nessa parte. Senhor, eu preciso cura aqui. Senhor, opera nessa situação que eu não consigo sair. Sabe, a liberdade vem quando nós nos entregamos a Cristo dessa maneira, e por conhecermos a verdade que é Cristo, nós somos libertos de tudo aquilo que tenta nos prender. Jesus é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é o lugar aonde eu aprendo, Jesus é aquele que me revela o Pai, Jesus tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra, o nome dele é sobre todo nome. Jesus é o meu alvo, Jesus é o que eu preciso. Jesus, eu preciso te conhecer. Jesus, quando ele estava em Cesareia de Filipe com os discípulos dele, e ali em Mateus 16, você pode ler em casa, Jesus ali naquele lugar, ele diz: olha, quem tu dizes que eu sou? Porque eles dizem que eu sou isso, que eu sou aquilo e tal, e vocês, quem diz que eu sou? E Pedro, por revelação do Senhor, ele olha e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, isso não foi homem, não foi carne, não foi sangue que te revelou. Quem te revelou isso foi o próprio Deus. Revelação de Deus é o que eu e você precisamos, de quem Cristo é. E aí Cristo, ele olha para Pedro e diz: e tu és Pedro, e sobre esta pedra, não Pedro, sobre esta pedra, saber quem Cristo é, e Cristo te diz quem você é, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então você conhecer Cristo, Cristo vai dizer que você é conhecido de Deus, e você vai saber quem você é nele, e aí você vai viver nisso, viver para isso, mas sempre aprendendo dele, humilde, manso, aprendendo dele. Não acaba, aprender de Cristo não termina enquanto eu caminho nessa terra. Eu vou aprender dele mais e mais, eu vou aprender dele mais e mais. A palavra de Deus diz, se eu não me engano em Amós, Oséias 4:6, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O conhecimento de Deus me traz alegria, a salvação de Deus me traz alegria. Há 3 anos atrás, eu vi uma palavra, alguém entregou uma palavra para mim, sobre essa igreja. De vez em quando eu oro, e eu trago essa palavra, porque nada melhor do que orar pela palavra. Quando você ora a palavra de Deus, você entra na batalha no Senhor, amém? Você manuseia a espada do Espírito. Está em Isaías 12:3, com alegria vocês tirarão água das fontes de salvação. Aleluia, com alegria. Isaías 12:3, com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Eu creio que existe uma fonte de água que flui do trono de Deus, que é o Espírito Santo, e eu preciso beber dessa água, eu preciso beber dessa fonte. E quando eu bebo dessa fonte, Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter sede.
e há que dele irá jorrar uma água, irá jorrar uma água, irá jorrar uma água pela vida eterna. O que você tem bebido? Qual é a água que você tem bebido? Você tem bebido da água de Jesus? É da água de Jesus que tu tem bebido? Porque se nós bebemos da água dele, nós temos essa certeza. Esse é o Espírito Santo. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, não pare de buscá-lo, persevere. Não é pesado, ele nos promete um jugo leve, ele nos promete um jugo suave, um fardo leve. Hoje é noite de você entregar todo o fardo que você tem carregado, que não pertence a ti. Todo o fardo que tu tem carregado, você vai entregar a Jesus, e Ele vai te dar o fardo dele e o jugo dele. Amém? Fique de pé nessa noite. Essa é a palavra que eu tenho para hoje. Essa é a palavra que eu creio que Jesus tem para a sua vida. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que você precisa. Cristo é tudo que você precisa. Você precisa ser liberto? Cristo liberta. Você precisa ser curado? Cristo cura. Você precisa ser liberto? Cristo liberta. Você está só? Cristo, Ele nos prometeu: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Ele te convida. Hoje Ele te convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. Existe primeiro um alívio, e o Espírito Santo já está aqui, e o Espírito Santo pode trazer alívio à sua mente, ao seu coração, à sua vida nessa noite. Então nós vamos clamar a Jesus. Você vai clamar a Jesus, você vai falar. Se você pode falar com sua boca, fale: Jesus, 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 eu preciso de Ti. Eu vou deixar você orar nesse tempo, eu vou deixar você buscar nele nesse momento, enquanto o louvor toca.